Segunda Crônica 7, versículo 14, assim diz a palavra do Senhor. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Fecha tua Bíblia, coloca em teu assento ainda de pé, vamos levantar um clamor. Quantos querem ser cheio do poder de Deus aqui? Quantos querem receber mais do Senhor? Estenda tuas mãos para os céus. Estenda tuas mãos para os céus. Você vai convidar o Espírito Santo de Deus para vir, meus queridos, e manifestar o teu poder. Agora deixa eu te dizer algo como profeta de Deus. Convide o Espírito Santo de Deus, dando para ele toda a legalidade, para que ele faça a tua obra conforme ele quer, da maneira dele, não da tua maneira, não da tua vontade. Muitas vezes damos legalidade entre aspas para o Espírito Santo de Deus, mas começamos a dizer através do nosso sentimento aquilo que ele pode fazer e aquilo que ele não pode fazer. Nos achamos alto e grande o suficiente para dizer que isso é de Deus e aquilo não é de Deus. Ei, meu querido, você está aqui como um servo e você está aqui para se submeter ao Espírito Santo de Deus. E se você, meus queridos, se humilha em tua presença, dando para ele a legalidade total de todo o teu ser, então você conhecerá a beleza e a santidade que há na face do teu Senhor. Não limite o poder do teu Deus nessa noite. Pessoas serão cheias, embriagadas, e eu oro para que pessoas sejam carregadas para tuas casas nessa noite, de tão cheias da unção, de tão cheias do poder. Há pessoas aqui para serem renovadas, restauradas, há pessoas aqui para receberem dons espirituais, ativação profética, mas você precisa, meus queridos, estar focado. Comece a declarar os céus abertos. Comece a declarar os céus abertos. Comece a se render a Ele. E a declarar para Ele nessa noite: ei, Senhor, eu não trouxe nada para a mesa, não, Senhor, para a Tua presença. Apenas uma fome e uma sede eu trouxe para a Tua casa. E eu quero sair daqui saciado pela Tua presença, cheio da Tua glória. Eu quero mais de Ti. Quero ver pessoas se acendendo aqui mediante tanta fome pela presença. Mais, Senhor. Não pare de clamar. Consigo sentirmos que a atmosfera se movimentando aqui, a atmosfera de glória se movimentando, e a unção aumentando aqui, meus queridos. Há pessoas aqui gerando, há pessoas aqui, meus queridos, focadas, há pessoas se conectando aos céus. Nós não estamos somente em dias de festa, não, meus queridos, nós estamos em dias de chapação total, viver o céu sobre a terra, nos enchemos de Deus. As mãos erguidas, comece a adorar a Ele. Comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele. Aumente um pouquinho a oração aí. Cadê aqueles que têm fome e sede pela presença? Eu só posso ministrar, só posso pregar depois que você nos quis demonstrar para o teu Senhor, o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Depois que você demonstrar para Ele a tua paixão, o teu amor, o teu desespero, a tua sede.
Adore, 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 adore. Mas meu coração tem chorado por ti. Estenda tuas mãos e ame a presença. Meu coração Estenda tuas mãos e ame a presença. Oh, por ti. obrigado. Tocado por tua glória. Ame a Ele. O meu desejo é o que eu mais quero, Deus, ser mudado por tua face. É o meu anseio, é o meu maior prazer. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração Estenda tuas mãos e clame a Ele pela presença. Oh, Jerry. Oh, o meu coração poder de Deus traz tem clamado o poder de Deus vem sobre a tua vida. E há um peso de glória nos pés da cabeça de ti. Receba essa unção, 1, 2, 3. Falou, falou. Eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Oh, Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. clame, clame, clame. Vamos pregar aqui, ó. Não pare de orar, não pare de orar. É a tua fome, é a tua sede por Ele que atrai a presença. Estenda tuas mãos e clame a Ele com todo o teu ser, toda a intensidade que é em teu coração. Clame pela presença dEle. Oh! Espírito Santo de Deus, te convidamos, Senhor. Vem, amiga Espírito Santo. Vem, amiga Espírito Santo.
Toma o teu lugar de honra, Senhor. Toma o teu lugar de honra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Toma o teu lugar de honra, Espírito Santo. Toma o teu lugar de honra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podeis sentar, amada igreja, com os teus olhos fechados, para que nada tire a tua atenção. Acende as luzes para mim. Dobrar a tua atenção aqui, meus queridos. As Escrituras dizem, prestar atenção. 2 Crônicas 7, versículo 14. Eu preciso liberar essas palavras para então, meus queridos, ministrar o poder de Deus sobre toda a igreja. Daqui a alguns minutos, meus queridos, essa casa irá se encher de tanta presença, de tanta glória dos céus. Todos os famintos e sedentos pela presença receberão nessa noite. Irei repetir, meus queridos, todos os famintos e sedentos irão receber nessa noite. Mas existem algumas chaves que nós podemos executar para mergulharmos em águas profundas, para acelerarmos a unção sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus fala em nossos corações, meus queridos. Em 2 Crônicas 7, versículo 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos à oração dessa casa, porque eu escolhi e santifiquei essa casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Todos os dias. A primeira chave que o Pai libera para nós, o primeiro princípio que Ele libera para nós, para que nós venhamos então mergulhar em águas mais profundas, meus queridos, é a humilhação. Prestai bastante atenção, meus queridos. A palavra de Deus diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Existe, meus queridos, uma chave profunda nessa palavra. Existe uma profundidade muito grande nessa palavra. O Senhor Jesus, meus queridos, quando Ele se manifestou, Ele, meus queridos, Ele trouxe sermões, Ele liberou palavras para nos levar a conhecer a profundidade dessa mensagem, meus queridos. E as Escrituras dizem, meus queridos, no livro de Lucas 9, no livro de Lucas 18, versículo 9, que o Senhor Jesus então, Ele conta uma parábola, dizendo, meus queridos, que dois homens subiu ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. Abaixa só um pouquinho o fundo musical. Um fariseu e o outro publicano. E o fariseu, meus queridos, estando de um lado, erguia as tuas mãos aos céus e clamava dizendo: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais, roubadores, adúlteros e perversos. Dou o dízimo de tudo que eu tenho, jejum 2 vezes na semana. E do outro lado diz a palavra do Senhor, meus queridos, que estavam publicando. Traduzindo, meus queridos, para simplificar mais ainda, de um lado estava um cristão dos dias atuais e do outro lado estava um pecador. O cristão dizia, meus queridos: ei, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais roubadores, adúlteros e pecadores, nem como esse publicano.
Em outras palavras, a minha vida está no centro da tua vontade, pois eu pratico o jejum, eu ando bem alinhadinho, de gravata, dou o dízimo, e olhando aos olhos humanos e carnais, Mosquiz realmente era um homem alinhado, mas Mosquiz, havia um pequeno detalhe na vida daquele homem que não agradava o coração do Pai. Havia uma pequena soberba naquele coração. Havia, Mosquiz, um espírito de grandeza naquele coração. O Senhor Jesus continua então explanando e mergulhando na parábola, dizendo: do outro lado havia um publicano que nem ainda ousava levantar os teus olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: Senhor, se propício a mim, pecador. E o Senhor Jesus, ele conclui, Mosquiz, a parábola dizendo: ei, em verdade vos digo que este desceu para a tua casa justificado, esse publicano, esse pecador, esse que ninguém dava nada, esse pequenininho voltou para a tua casa justificado, alcançou o favor de Deus, porque em verdade vos digo que todo aquele que assim se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Você quer que os céus se abram sobre a tua vida nessa noite? Começa a gerar a simplicidade e a humildade dentro do teu coração. E o interessante, Mosquiz, é que aparentemente, entre aspas, o Filho de Deus estava 100% aprovado na presença do Pai. Muitas vezes interpretamos, Mosquiz, as Escrituras com o nosso raciocínio carnal. Teologia não te traz revelação da palavra. Estudos, Mosquiz, não te traz revelação da palavra. Mas você quer conhecer a revelação da palavra, meus queridos, em tua verdadeira profundidade, você precisa, meus queridos, dobrar o teu joelho e descer com a tua boca no pó. Faculdades de teologia não formam pastores e líderes. Que formam pastores e líderes é o Espírito Santo de Deus. E aí, meus queridos, ele continua, meus queridos, com os mesmos protocolos, levantando pessoas simples e humildes sobre essa terra, para trazer palavras proféticas e reveladas a um povo que se encontra, meus queridos, faminto e sedento pela presença. É um texto muito simples, meus queridos, muito simples, mas ao mesmo tempo muito ignorado. Quantos sermão você já ouviu sobre esse texto? Quantas vezes ministros fez ênfase dessa história, meus queridos? Por quê? Porque a verdadeira revelação passa desapercebida. Nos dias de hoje, meus queridos, não tem sido diferente. Muitos dentro da casa de Deus, meus queridos, que se dizem filhos de Deus, estão sendo reprovados na presença de Deus. Quanto muitas vezes, meus queridos, entra um pecador pela primeira vez dentro da casa do Senhor e volta abençoado para a tua casa, volta com a resposta da tua oração, porque ao entrar se sentiu tão indigno e tão pecador, que ele, meus queridos, foi humilde o suficiente para reconhecer essas verdades mediante a majestade de Deus, e ele se prostrou em humildade e o céu se rasgou sobre ele. Entenda algo, meus queridos, não é o que nós somos que nos leva a nós sermos justificados na presença de Deus. Não é a tua forma de se apresentar, não é as tuas vestes. Não estou fazendo apologia aqui, meus queridos, ao erro ou algo do tipo, não. Estou querendo que você entenda que, ainda que você, meus queridos, tenha levantado as tuas mãos e aceitado o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, com a mesma simplicidade, com a mesma humildade, que um dia você veio aos pés do Senhor Jesus, confessando a Ele e reconhecendo que você era pequeno. Ei, você continua sendo pequeno, e somente Jesus é grande, somente Ele é o Senhor. Lucas 14, versículo 11 diz: portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, versículo 12: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Tiago 4, versículo 9: senti as vossas misérias, e lamentai e chorai,
Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. 1 Pedro 5, versículo 5: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildades, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes de coração. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não está falando de ímpio, não está falando daquele que ainda não conhece o Evangelho, Ele está falando de mim, está falando de você, está falando de cada um de nós. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, quer voltar para a tua casa nessa noite transformado pelo poder de Deus e cheio, meus queridos, da unção do Espírito Santo de Deus, primeira chave dessa noite: se humilhe. Quantas vezes, meus queridos, nós tropeçamos no meio do caminho? Quantas vezes, meus queridos, nós deixamos de fazer aquilo que era para nós ter feito? Quantas vezes, meus queridos, nós não assumimos a posição que Deus quer que nós venhamos assumir ou tenha assumido? E nós não somos humildes para reconhecer isso mediante a presença de Deus. Estamos a cada dia, meus queridos, retrocedendo no mundo espiritual. Muitas vezes queremos, meus queridos, sustentar posições e títulos em nossas vidas, porque afinal de contas, o que me vale, o que interessa é ser reconhecido pelos homens, é ser chamado de profeta, de apóstolo, de diácono. O que me interessa é eu ter um lugar de destaque no meio do povo de Deus. Ei, meu querido, importa que eu diminua e Ele cresça. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, mas eu preciso ser reconhecido por Ele. Ele tem que me ver, Ele tem que me conhecer. Hoje é noite de filhos voltarem para casa, para o lugar de origem, para o princípio, que é a humildade. O Pai tem saudade de vidas aqui. O Pai está esperando por vidas aqui. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, segunda chave, segundo princípio para que haja um rompimento espiritual nessa noite, e orar e buscar a minha face. Você quer romper nessa noite e ser cheio do Espírito Santo de Deus? Mergulhe dentro dessa chave nessa noite. Oração e busca pela presença do Espírito Santo. Para mim, meus queridos, falarmos de oração e busca pela presença do Espírito Santo de Deus, eu preciso falar de um homem que foi segundo o coração de Deus. O teu nome? Davi. Davi, meus queridos, ele dedicava então a maior parte da tua vida aos pés do Espírito Santo, vivendo então uma vida de oração. O que é uma vida de oração, meus queridos? É uma vida de relacionamento com Deus. Eu poderia, meus queridos, apagar essa palavra oração e colocar relacionamento. E quantas vezes, meus queridos, tem faltado o relacionamento em nossas vidas? Tem se levantado muito no dia de hoje, meus queridos, que bate na tecla que eles podem, meus queridos, completar e realizar o ID do Senhor Jesus sobre essa terra, meus queridos, em tua capacidade, em tua força. Meus queridos, é impossível nós completarmos o ID do Senhor Jesus em nossa capacidade, em nossa força, em nossa teologia, em que nós somos. É impossível. Somente através da revelação do Espírito Santo de Deus isso é possível. Você consegue entender, compreender algo tão simples como estou citando aqui? Somente através da pessoa do Espírito Santo de Deus, meus queridos, é possível nós completarmos
a obra do Senhor Jesus. Eu te digo mais, a obra do Senhor Jesus, meus queridos, ela não se completa somente em palavras. Ei, você que ainda não foi cheio do fogo e da unção do Espírito Santo de Deus, você que ainda não recebeu esse revestimento, você que ainda insiste em caminhar sem a presença e sem o fogo do Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor diz, meus queridos, que o reino dos céus é chegado a nós, e nós, meus queridos, queremos dar continuidade ao Evangelho do Senhor Jesus, levando essa palavra profética, dizendo para as pessoas que o reino de Deus é chegado a elas. Mas o detalhe é o seguinte, meus queridos, a palavra do Senhor diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder do Espírito Santo. Então a minha palavra precisa se concretizar e se cumprir na vida dos meus irmãos. Agora, se o Jesus que você apresenta não pode curar o enfermo, não pode dar vista aos cegos, não pode libertar o cativo, o teu evangelho é muito fraco. Satanistas e bruxos fazem melhor do que você. Achando que eu estou começando a pegar pesado, mas que estou falando de uma realidade que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas insistem em levar o evangelho, mas que sem um revestimento de poder. Reinhard Bonnke, quem foi o Reinhard Bonnke? Atualmente o maior ganhador de almas da atualidade. E a primeira missão que ele vai fazer no exterior, meus queridos, ele descobriu, meus queridos, que a Nigéria não estava esperando por ele, a África não estava esperando por ele, porque quando ele foi apresentar o Evangelho de Cristo, as pessoas não queriam dar ouvido, as pessoas não queriam dar crédito. Por quê? Porque era simplesmente, meus queridos, palavras. E palavra por palavra, meus queridos, não passa e não deixa de ser, meus queridos, ideias e teologias, aonde você irá causar uma grande discussão entre ideias e ideias. Ele foi humilde, voltou para o teu país, e no teu país ele buscou o revestimento do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo de Deus. O fogo do Espírito Santo de Deus veio sobre ele. Ele tornou voltar, meus queridos, para a Nigéria. Ele tornou fazer algumas viagens proféticas e missionárias. Detalhe, meus queridos, dessa vez ele não estava somente com a palavra, ele estava com o poder do Espírito Santo de Deus. E milhões de almas foram arrebatadas pelo Senhor Jesus através daquela vida, porque ele estava levando, meus queridos, um evangelho de resultados e de poder. Mas como que nós iremos restaurar esse tesouro sobre nós? Através, meus queridos, da humilhação na presença de Deus, e através, meus queridos, de nós restaurarmos o nosso altar, que é o nosso relacionamento com o Pai. Quantos nos dias de hoje, meus queridos, não sabem o que é viver uma vida de oração? Quantos nos dias de hoje, meus queridos, vai para o teu secreto, ora 10 minutos e dizem que já orou? Quantos nos dias de hoje, meus queridos, têm a cara de pau para dizer que não é necessário ser um crente fanático, esse negócio de orar meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, não, isso é ser um crente fanático. Enquanto você está pensando dessa maneira, Satanás está tragando vidas lá de fora, talvez até o teu vizinho da direita e da esquerda está sendo tragado por Satanás, e você que foi colocado como uma luz naquele lugar não pode brilhar para aquela pessoa, porque Jesus Cristo não resplandece em você. Vem aqui, querido apóstolo, vem aqui na frente. Quando nós, meus queridos, levantamos um altar de oração, que é relacionamento, a oração, ela tem um poder de nos aproximar do Pai. E quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, a presença vai se aproximando de mim. Muitas vezes, meus queridos, nós não vemos o resultado na primeira semana, na segunda semana, nos primeiros meses. Mas na minha perseverança, na minha insistência, eu continuo. Porque afinal de contas, eu confesso ter fome e sede pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que vem do nosso Senhor, meus queridos, é visto como pedras preciosas, diamantes. E não pensa você que a riqueza de Deus, o diamante de Deus, vai ser liberado sobre a tua vida de qualquer maneira. Nós perseveramos então no secreto e continuamos buscando a presença do Pai. E quanto mais eu oro,
Quanto mais eu me humilho na presença, a presença do Pai vai se aproximando de mim. Até chegar um momento que eu e a presença do Pai se funde e nós nos tornamos um. Então quando eu vou, mosquitos, para ministrar, talvez eu não tenha uma palavra eloquente, sábia ou algo do tipo, mas a presença está comigo. O Pai está comigo, por quê? Porque eu passei tempo com Ele no secreto. E tudo aquilo que eu conquisto e vivo e passo no secreto se manifesta em público. E a igreja então passa a ver o poder de Deus sobre essa terra. Esse era o segredo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Vemos que na tua caminhada, meus queridos, ele teve fraquezas, pecou, errou, tropeçou, porque eu caía do homem, mas o levantar é de Deus. Mas eu quero te dizer, meus queridos, que ele partiu dessa terra, sendo chamado e considerado o homem segundo o coração de Deus, porque não houve um homem sobre essa terra tão faminto e sedento pela presença como ele. Ei, meus queridos, havia fogo, havia presença de Deus na vida dele. E a glória estava sobre a vida daquele homem. Porque ele queria fazer e praticar aquilo que a maioria não queria. Aquilo que a maioria falava que era cafona, que não precisava, Davi queria fazer. Salmos 5, versículo 3 diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Salmo 55, 17: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Salmo 61, versículo 1: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. Provérbios 8, versículo 17 diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Note que o nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua se manifestando e se revelando, mas cadê aqueles que o buscam? Ele liberou uma palavra, mosquitos, profética, dizendo: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Está falando de um encontro com a glória. Quantos aqui estamos, queridos, no secreto pela madrugada? Não, mas Deus não se revela a mim e você o busca. Mas Deus não fala comigo e você fala com Ele, porque a palavra de Deus diz: clama-me e responder-te-ei. Ele é fiel em tua palavra, mas se você não clama, você não ouvirá a tua voz. Fomos gerados para sermos um com o Pai, meus queridos, para vivermos relacionamento. O que me levou, meus queridos, a converter a Jesus foi quando o ministro de Deus apresentou o evangelho, a palavra de Jesus queimou dentro de mim. Meus queridos, de alguma maneira eu pude perceber e entender, meus queridos, que eu poderia viver um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo, que Ele não estava confinado somente aos pergaminhos, a palavra, não, meus queridos, Ele estava vivo, Ele era real e Ele poderia de alguma maneira se apresentar e se revelar a mim. E isso aconteceu, por quê? Porque eu me dispus para buscar a tua face. Não foram dias fáceis, porque eu vim, meus queridos, de uma cidade que vivia, meus queridos, debaixo de uma grande sequidão espiritual, mas na minha persistência, na minha perseverança, a presença veio. E quando a presença de Deus veio, meus queridos, a minha vida e o meu ministério nunca mais foi o mesmo. Mas eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Eu tive que sair da zona de conforto para viver um particular com Deus. Enquanto final de semana muitos estavam em lanchonetes, passeando com tua família, eu estava no meio do mato, chorando na presença. E tem aqueles ignorantes que ousam tocarmos que no poder de Deus. Pessoas ousadas para apontar o dedo e dizer: aquilo ali não é Deus não, aquilo ali não é o Espírito Santo não. Pessoas que não oram, mosquitos, meia hora por dia, não tem palavra para chegar até a mim, não tem bagagem para conversar comigo, para entender do Espírito
palavra de Deus diz que tem que estar no Espírito e não na carne. É aquele que está no Espírito, entende as coisas do Espírito. E para estar no Espírito, tem que viver alinhado com a palavra. Agora procura para mim pessoas que verdadeiramente oram, pessoas que vivem prostradas na presença. Chama esse para discernir o que é e o que não é de Deus, e eu darei crédito. Pessoas na carne querem julgar a obra do Espírito. Pessoas na carne querem dizer isso é de Deus. Meu querido, se você não sente, se ainda não aconteceu em tua vida, não significa que não seja de Deus. O que você precisa fazer, meus queridos, é voltar à origem e entender que você foi criado e gerado por Deus, meus queridos, para ser um portador da tua glória sobre essa terra. Meus queridos, existe algo de muito errado com essa geração. Não é Deus que mudou, foi, meus queridos, a geração que desalinhou. Mas uma vez que nós voltamos para a origem, o centro da vontade de Deus, as emanações de Deus é restaurada. E voltaremos, meus queridos, ao estágio natural do homem. Você sabe qual é o estágio natural do homem? O homem quando foi criado em Cristo, o homem quando foi criado na origem, lá na origem, meus queridos, ele foi feito espírito, alma e corpo. Mas quando Satanás introduziu o pecado, foi revestido esses valores. E hoje o homem se encontra carne, alma e espírito. É por isso que as pessoas têm dificuldade de sentir Deus, porque na carne nós não sentimos Deus, nós sentimos no Espírito. Mas quando nós, meus queridos, nos humilhamos na presença, quando nós, meus queridos, reconhecemos que de alguma maneira nós perdemos no meio da nossa caminhada, quando nós nos prostramos mediante a majestade de Deus, e começamos então a levantar altares de oração, meus queridos, nós entramos em um processo de restauração, para que a glória volte a habitar dentro de nós. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, Salmo 105 versículo 4 diz: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a tua presença continuamente. O Pai não quer fazer de você somente um orador sobre essa terra, mas o Pai quer fazer de nós buscadores da tua presença. O Pai quer gerar em você esse amor, essa paixão, para que você esteja no secreto focado. O que é estar no secreto focado, meus queridos? É você estar com os teus olhos plenamente em Jesus. Então a palavra do Senhor, meus queridos, em Mateus 6, versículo 33, mais uma vez, irá se concretizar e se cumprir em tua vida. Buscai o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando os nossos olhos estão somente em Jesus, somente em Jesus. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, terceira chave, e se converter dos teus maus caminhos. Terceira chave para nós mergulharmos em águas mais profundas nessa noite. Preste atenção, meus queridos, quero passar para você rapidamente uma palavra revelada que Deus me deu acerca dessa terceira chave. Preste atenção. As escrituras dizem no livro de Isaías 6, versículo 1: no ano em que morreu o rei Osias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Dentro desse texto nós vemos, meus queridos, a menção de duas pessoas. Aqui, meus queridos, nos fala do rei Osias, no ano em que morreu o rei Osias, e nos fala também do profeta Isaías. Deixa eu te contar, meus queridos, a história rapidamente do rei Osias.
A palavra de Deus diz que o rei Osias começou a reinar aos 16 anos de idade. Ele começou a reinar sobre Jerusalém. E 50, deixa ele debaixo da unção. E 52 anos ele reinou. E diz a palavra do Senhor, que fez ele o que era reto aos olhos do Senhor. Então o Senhor o prosperou. Mas havendo ele fortalecido e prosperado, depois de 52 anos de reinado, a soberba e a grandeza entrou em teu coração. E diz a palavra do Senhor, que após 52 anos de reinado, então ele pega o incensário e ele entra dentro do templo para queimar incensário. Detalhe, meus queridos, era proibido para os reis queimarem incensário. Por quê? Porque esse ofício era somente do sacerdote. Ainda que ele, como um rei, havia promovido e feito muitas coisas ao agrado do Espírito Santo de Deus, não podemos sair, meus queridos, do nosso propósito. Não podemos, meus queridos, querer exercer aquilo que Deus não chamou a gente para exercer. Não podemos tocar naquilo que Deus não chamou a gente para tocar. Se Deus chamou você como levita, fique como levita na presença de Deus. Se Deus chamou você, meus queridos, como um pastor, fique como um pastor na presença de Deus. Mas não queira fazer aquilo que Deus não chamou você para fazer. O homem de Deus, meus queridos, o rei Osias, então ele pega o incensário para queimar o incensário. De repente os sacerdotes entram dentro do templo. E ali, meus queridos, o sacerdote exorta o rei Osias para que ele não viesse fazer aquilo, que aquilo estava errado, que aquilo, meus queridos, não agradava a Deus, porque não era o ofício dele. E diz a palavra do Senhor que quando ele recebeu aquela repreensão, diz a palavra do Senhor, meus queridos, que ele se irou em teu coração. Ele rejeitou aquela repreensão. Detalhe, meus queridos, o nosso Deus é um Deus de graça e de amor. É por isso que Ele vem, meus queridos, até a tua igreja. É por isso que Ele vem até o teu povo com amor e com carinho. E diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, eu sou um Deus de graça, então eu virei dos céus e perdoarei. Mas Deus só pode perdoar, Ele só pode restaurar pessoas humildes, pessoas que oram, pessoas que se humilham na tua presença. Mas não foi isso que aconteceu com o rei Osias. Por quê, meus queridos? Porque ele rejeitou a repreensão. E naquele momento, diz a palavra do Senhor, meus queridos, que naquele exato momento ele foi ferido de lepra. Naquele exato momento. Detalhe, meus queridos, o mesmo Deus que feriu esse homem de lepra era o mesmo Deus que estava mostrando a tua grandeza a um profeta, meus queridos, pecador, miserável, comedor de arroz e feijão. Pois quando a glória de Deus, prestai atenção, quando a glória de Deus se manifesta, nós vemos em nós o quanto miserável e pecadores nós somos. Quanto maior é o nível da revelação da glória de Deus no ambiente, mais nós enxergamos os nossos pecados. E com o profeta Isaías não foi diferente. Mediante a glória de Deus, meus queridos, o pecado dele foi confrontado, o pecado dele foi exposto, foi manifestado. Mas diz a palavra do Senhor, meus queridos, que antes da presença de Deus fumigar o homem de Deus, um anjo pega, meus queridos, com uma tenaz, uma brasa viva do altar, meus queridos, desce rasgando os céus para a terra, e toca nos lábios do homem de Deus e diz: meu filho, perdoados te são os teus pecados, e purificados são os teus pecados. Por que, igreja do Senhor? Porque o Pai julga a intenção dos nossos corações. O Pai julga a intenção. Ainda, meus queridos, ele não havia, meus queridos,
em palavras, pedido perdão, mas a intenção do coração dele, literalmente ele se encaixava dentro de 2 Crônicas 7, versículo 14. Ele estava, se humilhando, ele estava buscando, e ele estava descendo na presença de Deus, e ele estava gerando arrependimento, e o arrependimento veio sobre a vida dele. E o que nós aprendemos, mosquitos, quando nós geramos, mosquitos, o sentimento de simplicidade, de humildade, tomamos uma posição de sermos buscadores da presença, mosquitos, voltamos aos pés do Senhor Jesus, confessando a Ele os nossos pecados e as nossas iniquidades. Ei, eu estou falando de você. Nós, como a igreja, voltamos a nos humilhar e pedir a Ele novamente perdão. Não, mas Ele já me perdoou. Ele tem que te lavar e te purificar, é todos os dias, todo momento. As escrituras dizem que aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Quando nós geramos isso, mosquitos, o céu se abre sobre nós. E deixa eu te contar algo, mosquitos, deixa eu te dizer algo. Os maiores avivamentos de toda a história da humanidade aconteceu quando a igreja, meus queridos, simplesmente gerou arrependimento. O arrependimento tem um poder extraordinário de abrir o céu sobre a igreja, de abrir o céu sobre uma cidade e sobre uma nação inteira, quando nós fazemos isso com sinceridade. Isaías, quando ele entrou com o teu coração voltado a Deus na presença, Isaías, quando ele entrou, meus queridos, com o teu coração prostrado na presença, literalmente o céu se abriu e ele teve uma experiência transformadora, contemplando a própria glória de Deus, a ponto da fumaça, a nuvem aos olhos nus, encher toda a casa de Deus, mediante tanta presença. Por que, meus queridos? Porque estava ali uma vida que havia sido justificado pelo Espírito Santo de Deus. Nessa noite não é diferente, meus queridos. Ele quer abrir o céu sobre nós de uma forma extraordinária. Se nós apenas executar essas 3 chaves: humilhação, busca intensa e arrependimento. É por isso, meus queridos, que há 2000 anos atrás, um profeta no meio de um deserto conseguiu trazer, meus queridos, o maior avivamento de toda a história. Ele não tinha, meus queridos, uma palavra eloquente, ele não tinha, meus queridos, vários sermões, ele tinha uma única palavra: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Jesus Cristo, ele não veio, meus queridos, para ficar dando curvas, não, ele veio para nos ensinar o caminho. Mateus 4, versículo 17, diz que o Senhor Jesus nos apresenta o teu reino, dizendo: ei, meus filhos e filhas, se arrependei-vos, arrependei-vos, porque agora é chegado a vós o reino dos céus. E o reino dos céus não consiste nem em comida, nem em bebida, mas em justiça, paz, poder do céu sobre a terra. E o interessante, meus queridos, que os primeiros pastores, os primeiros ministros após o Senhor Jesus, teve o zelo de transmitir e levar o mesmo sermão do Senhor Jesus. Uma multidão se aglomera aos discípulos em Atos 2, os apóstolos. Atos 2, versículo 38. Uma multidão clamava dizendo: ei, irmãos, o que nós precisamos fazer para viver o que vocês estão vivendo, para ter o que vocês têm, para receber o que vocês receberam? E o sermão e a mensagem foi simples e humilde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, para que venha do Senhor um tempo de refrigério e receba a plenitude do Espírito. Chave simples. Esperamos, meus queridos, coisas tão inefáveis de Deus em um congresso como esse. E o Pai, meus queridos, ele não faz curva,
Ele vem e nos mostra o caminho de uma forma bem simples e humilde, a ponto, meus queridos, de toda a igreja poder entender. Você quer viver, meus queridos, o avivamento? Você quer viver, meus queridos, os céus na terra? Você quer viver o diferencial com Deus? Você quer receber aquilo que poucos têm recebido nos dias de hoje? Você quer o poder de Deus sobre a tua vida? Você quer que Deus venha abrir os céus? Vemos que perdoar e sarar a tua terra. Terra sarada fala de, meus queridos, uma terra fértil, e terra fértil fala de uma terra que está vivendo avivamento. O que é avivamento? O poder de Deus em ação. Você quer viver isso? Então vamos seguir esses princípios. Vamos nos humilhar nessa noite. Vamos buscar com intensidade e vamos gerar arrependimento. E os céus irá se rasgar em nosso meio.